Boa noite, então, a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham através das redes sociais aqui da casa. Eu cumprimento o amigo Gilmar Cândido. Gilmar, ele está vindo da cidade de São Gotardo, nossa cidade conterrânea aqui, vizinha, não tão, mas lá do Alto Paranaíba. Ele veio nos contemplar hoje para a palestra. Gilmar, que é um companheiro do movimento espírita lá da região, presidente do CRE, Gilmar? Do Alto Paranaíba, e ele faz um trabalho maravilhoso lá com o MESESG, que é um encontro na região lá, muito bom, e hoje ele vai estar conosco, trazendo na palestra daqui a pouco o tema afabilidade e também doçura. Gilmar, eu passo para você iniciar com as perguntas, dar boas-vindas, é uma alegria para nós tê-lo aqui na casa. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria imensa que estamos mais uma vez, pois nós fazíamos parte do movimento aqui da região, onde São Gotardo fazia parte do 5º CRE, e depois a gente dividiu em Ares. Eu não sei se até hoje se chama Ari, mas a gente ficava ali na parte com Abaeté, Pompéu, Dores do Indaiá, São Gotardo e Campos Altos, se não me falha a memória. E depois a gente redividiu as regiões e nós ficamos na região de Araxá. Mas hoje, retornando a essa região, e é claro, a mente vagueia e a gente fica pensando em todos os momentos bons que nós passamos nessa região, onde tanta coisa aconteceu aqui, com tantas pessoas que fazem parte ainda do movimento, e como eu esqueceria o nosso professor Zé Amaral. São Gotardo da região deve muito ao Zé Amaral, tantas coisas que ele proporcionou e tantas boas palestras, como eu sei que vocês também deliciavam com as palestras do nosso querido Zé Amaral. Mas hoje, essa alegria de retornar a essa casa que eu posso dizer que não conhecia, estou deslumbrado com tanta coisa que aconteceu aqui. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que eu não posso contribuir muito com o movimento espírita de Divinópolis, pois somos aprendizes. E o que a gente vê com essa região, a gente costuma até brincar na nossa região para lá em cima, que a gente fala, que é depois da serra, a gente brinca assim, que Divinópolis é o alto clero. Que maldade, gente. Mas brincadeira à parte, aqui de novo, agradecendo a Deus, agradecendo ao convite do Eurípides, esse companheiro que esteve com a gente lá no MESESG, e a gente esse ano fez coisas maravilhosas, e já deixando o convite para todos participarem conosco para o ano que vem, no mês de julho. Beleza? Vamos lá, Eurípides? Então, vamos lá para a gente iniciar. A primeira pergunta lembrando aí que vocês podem participar, tá? Elaborar as perguntas. Por que é tão difícil aceitar os erros do outro? A pergunta que nos é endereçada: por que é tão difícil aceitar os erros do outro? A grande questão que o Evangelho nos traz não é a gente aceitar os erros do outro. Ser conivente com os erros nós não devemos ser nunca, Gilmar? Nós devemos ter compaixão para com o outro, porque ele, como nós, tem direito de errar. A grande diferença em relação a tudo isso é a gente entender o irmão como alguém necessitado de aprendizado, como todos nós. E na vida nós só temos 2 caminhos nesse sentido: ou a gente erra ou a gente acerta. E ambos nos levam ao aprendizado. Errar faz com que a gente aprenda para não cair no erro de novo, para que a gente não venha equivocar novamente. O acerto faz parte das experiências nossas também. Então, cada vez mais que nós vamos acertando, nós vamos aprendendo com isso. Então, por que é tão difícil aceitar os erros do outro? Porque muitas das vezes nós queremos que o outro seja perfeito.
Nós queremos que o outro seja uma pessoa que não traga situações equivocadas com ele, né? Nós almejamos que o outro seja uma pessoa já iluminada, já perfeita, pronta para a vida. Mas todos nós estamos em construção. Então não é nesse sentido aceitar o erro do outro, mas aceitar a pessoa que erra. Nós não devemos ser conivente com nenhuma questão equivocada, mas entender a pessoa que equivoca. Porque nesse sentido, por exemplo, na passagem do Evangelho, em que Jesus com a mulher que foi pega em adultério, ela trazida em meio à multidão, ele justamente faz a gente refletir. Aquele que estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que nunca passou por nenhuma situação equivocada, que jogue a primeira pedra. Então nós não devemos, de maneira alguma, achar que o outro não tenha direito ou não tenha possibilidades de errar, de cair em erro, né? Talvez se a gente fizer uma reflexão na parábola do filho pródigo, nós vamos ver o motivo de Jesus usar o mais novo em busca de aprendizado no caminho, ou seja, errando nas situações, e percebermos que todos nós ainda estamos em aprendizado, porque é justamente a falta de experiência que faz a gente errar, não é, Gilmar? Porque quando a gente erra é justamente porque nós estamos aprendendo. Porque quando o erro vem e a gente percebe o erro, aí a trabalhar em nós a aceitação do erro, não aceitar o erro no sentido, mas trabalhar para que ele seja corrigido em tempo. É o que o filho mais novo na parábola vai fazer. Ele pede o pai trabalho, ou seja, oportunidade para corrigir aquele equívoco do qual ele havia passado. Então, ele busca acertar seu caminho, corrigir sua marcha, conforme Jesus nos traz. Ok? É interessante quando o Eurípides responde correto, concordo com ele. E a gente vai ver essa questão do julgamento, né? Quando se julga o outro. Eu imagino que na tradução deve ter algum erro, porque julgar, a gente sempre julga. Eu não posso passar por ali. Já é um julgamento que a gente faz. Eu não posso. Mas agora o nosso problema é dar o veredito, né? E a gente sempre acredita que o outro está errado, que nós estamos certos. E quando a gente vai ver essa questão da indulgência, lá no Evangelho, ele vai ver assim. E eu acho interessante quando o Espírito endereça. Porque ele fala assim, espíritas. Então quer dizer, ele vai direto a nós. Espíritas. E é quando ele vai falar sobre a indulgência. Quando a gente olha os defeitos do outrem, e esse defeito, a gente não vem a destacá-lo. Ele fala uma coisa interessante nessa mensagem, ele diz assim, de que a gente não deve comentar o mal, a não ser que seja para ressaltar o bem. E quando a gente acha dessa forma que nós estamos trabalhando, eu não aceito o erro do outro. Claro, Eurípides disse bem, eu não aceito para fazer da mesma forma com que ele faz, mas aceitar a situação e a gente analisar tudo aquilo e olhar para o outro como Cristo fazia com a gente. Que é muito interessante isso. Porque Jesus olhava a gente no mesmo nível. Ele não olhava de cima para baixo. Ah, você? Não. Ele olhava no mesmo nível. Sabia das nossas deficiências. Sabia que o erro pode acontecer. Como Pedro. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, e o Mel Gibson fez uma coisa interessante no filme Paixão de Cristo, quando Jesus, quando antes de Sirineu ajudá-lo a levantar a cruz, ele deitado, ele olha por entre as pernas das pessoas e ele vê lá adiante Pedro o negando pela 3ª vez. Jesus consegue olhar no olho dele. E naquele momento, como se ele dissesse, eu lhe compreendo. Eu acho que é muito da gente. A gente quer que o outro faça aquilo que a gente nem mesmo consegue.
Então, por isso que é muito interessante. Seja a mudança que você quer ver no outro. É muito interessante nós olharmos para os outros e entendermos que cada um de nós passa pelo processo. E a gente não aceitar o erro do outro. Quem somos nós? Somos tão egoístas, porque muitas vezes nós nos achamos melhores até mesmo que o próprio Cristo. Imagine, eu não. Sim. Pense nisso. Muito interessante essa pergunta. Isso mesmo. Vou passar uma aqui agora para você, Gilmar. Minha mãe às vezes me xinga muito. Sempre reclama que eu não ajudo nas coisas de casa, que sou muito desleixado. Isso pode ser sinal de depressão? Eu vi essa pergunta aqui, eu estava analisando. Depressão de quem? Da mãe ou dela mesmo? Porque, é verdade. Pelo seguinte, se a mãe xinga muito, certamente tem alguma coisa errada. Eu tenho costume, e eu vinha conversando com a Juliana, que é minha esposa, a gente conversando sobre isso no caminho. E essa questão dos nossos pais. Que muitas vezes os nossos pais já velhos, a gente tem muitas vezes, ou quase sempre, que concordar com eles. Mas ele não está certo. Não sei. Mas não custa nada a gente falar assim, deixa. O que o senhor quer que eu faça? O que a senhora quer que eu faça? E nessa questão, quando fala em depressão, eu não acho que seja um sinal de depressão. Porque quando a gente vê, eu não sei quem fez essa pergunta, muitas vezes os jovens estão vivendo assim. Qual se estivessem anestesiados? Qual se fossem verdadeiros zumbis? Estão passando e deixando a vida e observando aquilo ali e está tudo beleza. E muda às vezes só de endereço, mas isso acontece em quase todos os lares, por causa da situação que nós estamos vivendo. Os filhos hoje, eles não querem lavar uma louça, os filhos hoje não querem guardar nada, os filhos hoje querem deixar tudo jogado. Então a questão da mãe, e essa tem o papel e a função disso mesmo, né, de cobrar dos filhos, a gente precisa sempre buscar, gente, e eu que posso estar errado nessa situação, né, Eurípides? Será que... Não, deixa eu ver. Quem sabe ela está certa. Mas não vejo como sinal de depressão, pelo menos na minha ótica, no meu entendimento. Eurípides. Obviamente a gente vai dentro do que você colocou, concordo plenamente, porque... E hoje tem muito disso, né? Que se os filhos, os pais colocam os filhos para ajudar em casa, está punindo, tem até leis aí para... Nós que viemos da roça, né? Desde sempre trabalhou e nunca adoeceu por isso, né? Ninguém morre por trabalhar nesse sentido. Mas a questão aqui realmente traz duas situações, né? Porque ela fala se é sinal de depressão. Às vezes a pessoa pode estar realmente... Esse desleixado é o quê? Uma pessoa que não é muito ligada para as coisas, não está nem aí para a vida, e a mãe está cobrando postura da pessoa, sai desse quarto, vem me ajudar com as tarefas, né? Podemos também olhar para esse lado. Mas pode ser também, aí fala, sinal de depressão, porque hoje a gente vê muitos jovens trancados no quarto, e às vezes é porque os pais também não têm uma relação positiva, vamos dizer assim, com esses filhos, né? E às vezes deixa lá o dia todo, se deixar, fica o dia inteiro, a noite inteira, sem saber o que está acontecendo. Então, acaba que dentro da ótica espírita, a gente percebe que vai entrando sim nessas questões de voltada para a depressão, mas a depressão causada por qual motivo? Pode ser porque ela também não tem uma relação positiva com os pais e ela acaba se trancando. E talvez para ela possa pensar também, mas só me chama para trabalhar, né? Só me chama para fazer coisas, mas ter um momento comigo, um diálogo, uma coisa mais fraterna também não tem.
Então, a gente pode levar para as duas situações. Mas, obviamente, a gente precisa entender os dois pontos, mas lembrar sempre do Evangelho, conforme Jesus nos coloca. Porque o pai tem a responsabilidade para com os filhos e os filhos têm para com os pais. E não é só na questão de ajudar ou fazer tarefas, é muito mais na situação da relação na convivência, né? De trabalhar o sentimento positivo e verdadeiro uns para com os outros. Porque se a gente for olhar no lado do espírito imortal, nós trazemos condicionamentos de vidas anteriores. E talvez essa relação ela já traz um pezinho, vamos dizer assim, numa situação mal resolvida anteriormente. E aí volta para que a gente possa trabalhar um amor verdadeiro, uma construção positiva, e acaba que vai levando isso de qualquer maneira. E aí os filhos crescem sem esse apoio, sem esse amparo, os pais na correria do dia a dia, na dificuldade de todo dia, acaba levando isso assim. Ontem eu estava aqui, Gilmar, até fazendo um estudo aqui sobre o tema que Emmanuel traz no livro Vinha de Luz, e eu até comentei um vídeo que eu assisti nas redes sociais do Silvio Santos, comentando que o pai, ele trabalha no dia inteiro e o filho em casa, naquela situação, o filho chega e para o pai, quando ele chega do trabalho, já à noite, pergunta para o pai quanto que ele ganhava por hora. O pai faz as contas e fala para ele que ele ganhava R$50 por hora. Ele vira para o pai e pede ao pai R$25 emprestado. E o pai xinga ele e fala que não ia dar. Depois o menino vai para o quarto, se tranca lá, e o pai depois ficou meio assim angustiado e foi atrás dele para questionar o motivo dos R$25 que ele queria. E ele vira para o pai e diz que ele abre a gaveta dele e tira lá R$25 e diz para o pai, eu preciso de 25 emprestado, porque se a sua hora é 50, eu vou te comprar 1 hora para a gente poder ter um momento juntos. Está vendo? Quão profunda essa mensagem nos traz para levar para uma situação como essa, de reflexão para todos nós, porque às vezes a correria do dia a dia, as situações nos levam a ter pouco tempo uns com os outros, de convivência. Nós não estamos falando de tempo de vida, nós estamos falando da convivência no dia a dia. Isso é importante porque às vezes esse sinal pode ser justamente uma deprê, pela situação que está vivenciando dentro da própria casa. Não é mesmo? Vamos lá? Pode responder a próxima aí. Gostaria de saber o que o Espiritismo fala sobre a questão da pessoa que não tem mais vontade para nada. É o sinal de alerta. Porque quando nós não temos mais vontade para nada, é o sinal vermelho em nossas vidas. Porque quando nós observamos e pensamos no que significa a vida, outro dia eu falava sobre isso. Gonzaguinha tem uma música que ele fala sobre a vida. E a vida, o que é, diga lá meu irmão, é a batida de um coração, é uma doce ilusão. E ele vai falando na música sobre o que significa, o que representa a vida. E tem um momento da música que ele fala assim, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Olha só a manifestação de Deus em nós, nas nossas vidas. E quando a gente pensa de que não quer mais nada, significa que nós precisamos de ajuda. E essa ajuda sempre está ao nosso alcance. Se não é a ajuda de o Espiritismo, pode ser a ajuda médica, mas precisamos de ajuda. O interessante é que quando nós estamos bem, nós buscamos e a gente coloca em todas as redes sociais, e a gente expressa toda a nossa alegria, todo o nosso sentimento. Mas quando nós estamos de mal com a vida, nós fechamos dentro do nosso íntimo, dentro desse quarto. E a gente
não passa para as pessoas. E de repente a gente vê casos que não cabe nem comentário. Por isso o Espiritismo vem nos explicar e vem nos dar uma razão. E tem muitas obras que falam sobre uma razão para viver. E são tantas as coisas boas que nós temos em nossas vidas, de que muitas vezes a gente olha para as coisas ruins apenas. E a gente não consegue enxergar e olhar para frente de tantas coisas boas que nós temos. Se nós começarmos a enumerar, são diversas. Eu fiquei 2 anos no lar do idoso da nossa cidade, porque eu fiquei lá pagando uma pena da qual o juiz determinou que eu ficasse 2 anos trabalhando para um trabalho de assistência, um trabalho que eu pudesse melhorar, entre aspas. Só que a situação nossa é a seguinte: nós temos lá uma cidade pequenininha e nós adquirimos um aparelho de transmissão. E a gente fez uma rádio transmitindo o sinal, isso há muitos anos atrás, um sinal da Boa Nova, e passando mensagens o dia inteiro. Tantas pessoas chegavam para a gente e diziam assim: meu Deus do céu, eu ouvi uma mensagem lá que me ajudou tanto, mas que eu posso te dizer, salvou a minha vida. Então, de repente, o pessoal da Anatel não achou que a gente estava fazendo bem, porque não interessa para eles. Então, eles entenderam que a gente estava invadindo o espaço aéreo. E a gente estava provocando, quem sabe, um acidente aéreo por causa da nossa transmissão. E atrapalhando a transmissão do avião com a torre e assim por diante. Resultado, foi uma ação federal, onde gerou uma multa, e a gente teve que responder durante um tempo todo, e depois veio o veredito. Não vai ter prisão, mas você vai ter que trabalhar 2 anos dentro do lar do idoso. Foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. Na minha vida. Eu comento sempre isso. E a gente começou a observar, e nos primeiros dias a gente fica um tanto quanto travado. E quando a gente vê a situação daquele pessoal, a gente vê a vida que a gente tem. Eu ficava olhando para eles, e tem um lugar assim, de que eles ficam sentados e dá de frente para o portão. Os outros lugares não, mas esse lugar é onde eles mais ficam, para ver as pessoas chegando para visitar. O relógio lá é uma coisa interessante, ele não passa. O relógio lá é quase que parado, é uma coisa muito difícil de se entender. Onde eu queria chegar? Eu conheci eu já conhecia ele, porque ele vivia na rua e atrás de um outro rapaz que eles puxavam, e eles davam dinheiro para eles. Observação. Ele era cego de nascença. 2 assuntos que ele adorava conversar. Um é sobre livros, porque leu diversas e diversas obras, não espíritas. Mas você não disse que ele era cego de nascença? Sim, em braille. Quando não tinha nada para ler mais, eles davam para ele o dicionário. E ele lia e fazia diversos comentários. Um dia, eu sabia que ele adorava rádio. E ele ouvia a rádio durante quase todo o tempo do seu dia. A não ser o tempo que ele estava no salão. E ele comentando comigo: Gilmar, qual que é o melhor rádio que eu tenho? E ele ficava na expectativa, e a pergunta era sempre a mesma. Eu já sabia o que ele ia perguntar. Qual que é o melhor rádio que eu tenho? Cada dia eu falava que era um. Era o Sony, era o Motorrádio e assim por diante. Um dia, gente, ele custou esperar eu chegar. Falei: Gilmar, ganhei outro rádio. Mesmo? Ganhei. Você vê o tamanho dele? Ele é 2 em 1. Ele é grandão. Mesmo, Chico, mesmo.
Mas você está gostando? Estou demais. Depois você vai lá para ver ele. Era no quarto dele, nesse dia eu não fui. No outro dia eu cheguei, conversei com ele. E aí, Chico, e o rádio? Devolvi. Devolveu o rádio? Sim, eu devolvi. Mas eu não entendi. Por que você devolveu? Porque não tem lugar para guardar. Eu só tenho guarda-roupa. Eu não tenho lugar para guardar. Então eu devolvi para ela. Ela ficou viúva, e era o rádio do marido dela, eu entreguei para ela de volta. Eu falei assim, mas Chico, pelo amor de Deus, não me conta isso não. Você não gostou, eu gostei. Mas eu não tenho lugar para guardar. Mas você tem 3 rádios, certo? Chico, o que custava você ter o terceiro, o quarto? E ele falou para mim, é uma das lições da minha vida. Para que eu ter 4, se eu tenho 3? Eu estou falando do exemplo do Chico, porque ele teria 1001 motivos para dizer que não queria viver. Ele teria todas as razões do mundo para chegar e falar assim, eu não quero. Deus foi cruel comigo, porque ele me tirou tudo. Porque eu acho que uma das maiores provas deste planeta é não ter a visão, é não enxergar, é não ver a luz do dia, é não se ver no espelho, é não ver os filhos, e assim por diante. Ele teria todos os motivos, mas mesmo assim, agradecia porque ele era o primeiro a chegar na missa. Primeiro. E o último a sair. Sabe o que mais? Tocava o pandeiro quando eles cantavam. E tocava direitinho. Por isso eu queria dizer sobre essa questão. Pense nisso. Temos todas as razões para querer viver e muito. Viver com alegria. Olhando para o céu todos os momentos como se Deus estivesse lá. Mas dizendo, obrigado, Senhor, por eu estar vivo, por eu estar aqui. Pergunta que nos chega é, meu filho melhorou muito comigo, mas mesmo assim sinto que eu morri por dentro. E agora só desejo paz, tranquilidade e sossego na minha vida. Parece que estou mudando meu jeito de viver. Por quê? Talvez o nosso tempo aqui, para quem formulou e enviou essa pergunta, não dê para a gente aprofundar muito no assunto. O convite que nós vamos fazer é para que possa procurar o pessoal aqui na recepção e agendar um acolhimento fraterno. Porque no acolhimento fraterno tem como a gente ouvir a pessoa e perceber todas essas situações e orientá-la melhor. Mas nós vamos tentar trazer dentro do nosso tempo, obviamente colocando conforme Jesus e a doutrina espírita nos traz, nada como o que eu penso, como o que o Gilmar pensa, como pensam as pessoas. Nós sempre enfatizamos o que a doutrina espírita, como consolador prometido, pode nos trazer de orientação e esclarecimento. E também como Jesus assim nos traz esse ensino. Então, quando a pessoa diz que o filho melhorou muito com ela, mas mesmo assim ela sente que morreu por dentro, a gente começa a refletir e tentar levar para uma situação o que o filho causou ou o que essa família está vivenciando para que chegue a esse ponto, né? Talvez um filho que envolveu no mundo do crime, no mundo das drogas, ou que até mesmo é um filho rebelde que nunca auxilia os pais e causa muito desgosto para os pais, né? Causando essa morte por dentro da mãe ou do pai, quem formulou a pergunta, né? E aí a gente precisa, obviamente, trazer para que a gente reflita, quando a própria pessoa coloca aqui, agora só desejo paz e tranquilidade e sossego na minha vida. Mas essa paz, essa tranquilidade, esse sossego realmente só vai acontecer se a gente trabalhar o amor em cima de tudo isso aqui.
Porque se a gente ficar ainda no desgosto da situação, ou na revolta de qualquer situação, na mágoa de qualquer situação, nós não vamos construir essa paz, essa tranquilidade, esse sossego. Porque Jesus nos convida a desenvolver o amor. O amor é o antídoto, nós podemos colocar assim, que vai trabalhar todas essas situações internamente em nós. É ele que vai nos fazer enxergar a situação como um aprendizado para nós. É ele que vai nos proporcionar a força para que a gente possa, mesmo doído por dentro, angustiado nessa situação, ter capacidade de ir de encontro ao outro e tentar ajustar a situação. Jesus no Evangelho vem nos convidar a reconciliar com o adversário enquanto nós estamos a caminho com ele. Ele está colocando para nós a reflexão do adversário interno, a mágoa que ficou, o resquício que ali se encontra, o ódio, o egoísmo, o orgulho ferido pela situação de, às vezes, por exemplo, achar que esse filho não pode magoar a gente, que esse filho não pode causar uma situação, não tem esse direito de causar uma situação em nós. E todos nós temos direitos, mas temos deveres. Nós temos livre-arbítrio, que é o que Deus nos proporciona, a liberdade de escolha. Mas também nós temos a responsabilidade pelos atos praticados. Cabe a cada um de nós olhar para a situação e buscar, como um filho pródigo na parábola, reconhecer o equívoco, o erro e trabalhar para melhorá-lo. No livro Céu e Inferno, Kardec vai trazer para nós 3 situações do qual é o convite, a reflexão, o consolo e a orientação que a doutrina nos traz sobre justamente a gente analisar tudo isso. Ele fala que primeiro tem que haver arrependimento. Arrependimento é a reflexão íntima, o cair em si, conforme o filho pródigo na parábola, o despertar para a consciência ou a busca do autoconhecimento, que Santo Agostinho vem nos trazer a reflexão na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E aí a gente começa a refletir, arrepender em que sentido? Talvez de atos, gestos, situações que também nós possamos ter agido equivocadamente, que nós talvez não tenhamos tido capacidade de trabalhar o sentimento. Todos nós reencarnamos para justamente reparação de equívocos anteriores. Nós estamos na colheita do plantio anterior. Por isso Jesus vai dizer que é a cada um segundo as obras. Ou seja, hoje estamos encarnados e dentro disso que Kardec coloca no céu e inferno, o arrependimento primeiro, depois ele diz que tem que haver a expiação, que é justamente o filho mais novo na parábola, o pai. Nós podemos entender que ele estava desencarnado, planejando uma volta aqui, ou pedindo uma volta aqui. Ó pai, eu errei lá. Eu não fiz o que estava programado para me fazer, eu cometi equívocos durante toda a minha vida, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, eu fui alguém que equivoquei na vida. Mas me proporcione, ou seja, me dá trabalho, me deixe voltar, reencarnar lá para reparar tudo isso. Ou seja, a expiação é justamente passar por aqui novamente, fazendo o caminho da volta, conforme Jesus coloca na parábola, quando ele volta buscando se redimir ou reparar o equívoco, trabalhando para a sua construção íntima. Isso é para todos nós. Todos nós aqui nos encontramos, não é para construir novos desafetos, é para trabalhar o amor na sua máxima, conforme Jesus convida. Numa situação como essa de falta de amor entre familiar, entre pai, mãe, filhos, entre qualquer pessoa, o convite da vida é que nós nos acertemos. Por isso, reconcilia-te depressa enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto tem oportunidade, enquanto nós estamos tendo este momento da evolução,
da encarnação, ou seja, a expiação. Porque a expiação é a encarnação que nós estamos tendo, ou reencarnação, porque na verdade todos nós estamos aqui voltando. Ninguém está vindo pela primeira vez. Encarnar é quando vem pela primeira vez. Reencarnar, nós já somos, conforme a doutrina traz, alunos repetentes. Jesus nos convida a ir até Ele, todos nós que nos encontramos cansados, sobrecarregados, aflitos, oprimidos, angustiados, estressados, depressivos, sem vontade para nada. E nos convida a buscar por Ele. E esse buscar por Ele é justamente para que a gente encontre nele a razão da vida. Porque Ele nos proporciona esse amor que nos conecta ou reconecta ao que a gente precisa. Na parábola da dracma perdida ou tesouro escondido, esse estar morto por dentro significa ter perdido uma dessas dracmas, que significa uma dessas virtudes. A vontade é uma delas, que a gente precisa reencontrar novamente. Reencontrar a vontade de viver, reencontrar a paz, a alegria, a serenidade, a tranquilidade, mas é trabalhando o amor em nós, porque indo numa situação que vai trazer dificuldade, piora a nossa situação, não é mesmo, Gilmar? A gente se complica mais na estrada, ao invés de a gente resolver o problema. É o mesmo que a gente está no carro, perder o caminho, errar o caminho e ficar lá trancado dentro do carro reclamando porque errou o caminho. Ao invés de fazer o percurso e voltar. Simples, vou voltar para o caminho, vou corrigir enquanto é tempo e buscar seguir o caminho certo. É o que o filho mais novo faz quando ele percebe seus equívocos. Ô pai, eu errei. Qual de nós não tem errado? Aquele que nunca errou, que jogue as pedras, conforme Jesus traz. Então, todos nós estamos sujeitos a se equivocar, nas relações muito mais, né? Nas situações muito mais. Então, voltando à questão, quem formulou a pergunta, se quiser depois do intervalo aqui nos procurar, nós temos um momento aqui do diálogo, do acolhimento fraterno, né? Tudo é sobre agendamento, mas dependendo da situação emergencial, estamos aqui para acolher e para conversar, ok? Quer falar algo, Gilmar? Não? Mais uma pergunta, que nós ainda temos mais 5 minutos, então. Quer responder mais uma? Então, vamos lá. Pessoal, essa pergunta aqui é a seguinte. Tive uma situação meio constrangedora outro dia. Me peguei falando sozinho na rua. Será que eu estava falando com o espírito? Permite eu brincar com essa pergunta. Se fosse eu, seria totalmente normal. Eu falo sozinho, eu durmo falando, eu acordo falando. Então, para mim, seria totalmente natural. Agora, com respeito a esse falar, eu tinha que saber o seguinte, se a pessoa percebeu algum espírito, se ele ouviu alguma coisa, se ele viu alguma coisa, porque falando com o espírito, falando sozinho, será que é com o espírito? Eu acredito que não, porque embora os espíritos estejam por toda parte, segundo os companheiros do plano espiritual, diz que uma reunião dessa, se tem um tanto encarnados, tem um triplo de desencarnados. Aqui deve ter espírito saindo pelo ladrão, de tanto espírito que tem aqui. Agora, falando com os espíritos, a gente fala muitas vezes mentalmente, a gente ouve os conselhos, a gente ouve algum espírito tentando nos induzir a alguma coisa ruim, mas nessa questão de que estava falando, a gente não pode fechar a questão nessa situação, se era realmente um espírito, porque senão a gente estaria criando alguma coisa que muitas vezes nem pode estar existindo. Perfeito? Eurípides? Às vezes a gente se pega pensando alto, né, Gilmar? E aí acaba falando e aí você olha para o lado e tem um te ouvindo.
às vezes até rindo sozinho, né? Aí é até perigoso isso, né? Eu pensar, esse caboclo tem problema, não é assim? Mas é isso, a gente não pode simplesmente dizer que a pessoa é médio, como muitos falar que você deve ser médio, procura o centro espírita. Às vezes a gente realmente acontece situações que a gente está pensando alto e acaba soltando uma frase e fala sozinho mesmo, né, Gilmar? Ou ouve uma intuição realmente e fala aquilo, porque isso é normal de acontecer também, né? Então é isso. Pessoal, nosso tempo já chegou. Quer mais uma? Então vamos responder mais uma que dá tempo ainda, não dá, Arno? Tá tranquilo? Então vamos lá. Guardar mágoa de alguém pode causar algum estar em nosso corpo? A pergunta é se guardar mágoa de alguém pode causar algum mal-estar em nosso corpo. Nós poderíamos dizer e às vezes afirmar positivamente que sim. Por quê, né? Porque, primeiramente, conforme próprio Paulo vai dizer que o corpo são, mente sã, na verdade, a mágoa é uma situação que traz o próprio espírito. Nós, enquanto espírito, a mágoa está em nós, não está no corpo. Mas a energia mental, a energia tóxica, ela é tão, vamos dizer assim, pesada e tensa, que o corpo é quem vai sentir tudo isso, né? André Luiz vai dizer que o corpo é o mata-borrão da alma, né? Kardec vai dizer que a questão, por exemplo, relacionando à mediunidade, nós somos uma esponja, vamos sugando essas energias, tanto positivas quanto negativas. E a mágoa, qualquer ressentimento negativo, ele fica, vamos dizer assim, em nosso campo mental, no nosso perispírito. O perispírito, ele é o molde do corpo físico, é ele que modela o corpo físico. Então, às vezes, essas angústias que a gente tem, esses mal-estar que a gente traz, na verdade, são condicionamentos mentais, né? E isso causa distúrbios no organismo físico. Entendem? Então a mágoa, nesse sentido, ela pode sim causar mal-estar físico. Até mesmo doenças, por exemplo, o câncer é trazido como situações de alguma questão que ficou anteriormente. Não só, por exemplo, o câncer devido a fumar ou usar situações que não edificam, conforme Paulo coloca, mas muito mais desse mal-estar guardado. Por isso Jesus também vai trazer para nós no Evangelho a reflexão sobre o fardo suave e o jugo suave e o fardo leve. Por que Jesus diz assim que meu fardo é leve? Porque ele não guarda esse tipo de situação. Ele não guarda ressentimento, mágoa. Por quê? Porque já está tão despojado dessas situações que consegue naturalmente não absorver negatividades. Mas nós não. É como se nós quiséssemos, o outro falou uma coisa e já tem 300 anos isso, né, Gilmar? Ou seja, por que 300 anos? Porque às vezes já foi situações de outras existências. Mas a gente vem com isso ainda, com essas manchas em nosso campo mental, no nosso perispírito. E chega aqui, começa a manifestar isso. Então o convite da vida, ou seja, do Evangelho de Jesus, é para que a gente despoje desse sentimento. Não guarde esse sentimento. A gente tem a mania de pegar isso e colocar na gaveta, e toda vez ficar lá olhando para ela, ficar remoendo isso. É se libertar realmente, é trabalhar o sentimento positivo. E aí, na oração de Francisco de Assis, é fácil a gente entender isso, porque ele nos convida a levar o amor onde é o ódio, levar o sentimento positivo no negativo. Se a gente continuar com o sentimento de mágoa, querendo resolver uma mágoa, não vai dar certo, não vai acontecer, porque negativo com negativo não se torna positivo. Não é isso? Por isso, o amor no ódio transcende, não vai aniquilar, não é pegar essa mágoa e falar, eu não quero sentir isso mais. É, na verdade, pegar essa mágoa, reconhecer a existência dela, mas saber que precisa construir o amor.
porque somente assim nós vamos transcender este sentimento negativo. Não é querendo pegar ele e falar, não te quero mais, porque ele faz parte. Kardec vai dizer aqui no capítulo 17, no item sobre o verdadeiro homem de bem, que é aquele que se esforça para domar as más inclinações, ou seja, o reconhecer a mágoa e se esforçar para domar ela, ou seja, dominá-la, não ela nos dominar. Porque enquanto o sentimento nos domina, nós vamos entrar em contratempos, nós vamos entrar em situações e vai haver sempre discórdia, mal entendimento, brigas, mágoas e ressentimentos quaisquer. Então a busca pelo aprendizado que Jesus nos convida, do reconcilia-te depressa, mais uma vez falando sobre isso, é para que a gente não fique preso a esse sentimento negativo, encarcerado nessa prisão, porque só vamos sair dela quando nós, de fato, trabalhar a humildade, a mansidão de coração que Jesus fala, para que a gente aceite ela e reconcilie com ela, levando o amor, levando a alegria, levando a paz nesse sentimento. Ok? Agora sim o término do horário. Agradecer ao Gilmar mais uma vez. Daqui a pouquinho ele está aqui com a palestra, hoje com o tema afabilidade e doçura. Lembrando que o amigo querido aqui veio de São Gotardo. Quantos quilômetros, Gilmar? Uns 300? 240 quilômetros de lá aqui, né, descendo a serra lá da Saudade, para estar conosco aqui nessa noite, nos proporcionando este momento. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite.